Boa tarde, amigos e leitores do Jornal Extra. Eu sou a Samantha Vicentini. Estamos no ar ao vivo com mais uma transmissão ao vivo aqui direto dos nossos estúdios. E hoje eu estou recebendo a Débora Calazans. Ela é assistente executiva da IME Canadá. E ela vai... falei certo, né? Isso, tá certo. E ela vai esclarecer as dúvidas dos nossos leitores sobre imigração. Ela estava me contando aqui, antes nos bastidores, que o Canadá tem sido muito procurado pelos brasileiros que querem reconstruir a vida, né? Ou querem fugir da crise aqui no Brasil e estão pensando em imigrar, estão pensando em recomeçar a vida em outro país, né? Isso, exatamente. O Canadá, ele é um país muito novo, muito aberto a novos imigrantes. Então, acredito que o brasileiro agora ele está conhecendo um pouco mais sobre o Canadá, né? Pesquisando mais. Então, o Canadá tem virado destino aí de muitos brasileiros. E você que quer participar, envie aqui sua pergunta. Eu faço ao vivo aqui para Débora. Marque seus amigos nos comentários, compartilhe esse vídeo na sua timeline, compartilhe também com a sua família. As pessoas já começaram a comentar falando, eu quero sair do Brasil, eu quero ir. Então, já que muita gente quer ir, como faz para ir, por exemplo, trabalhar ou morar definitivamente no Canadá? Tá, hoje para você ter a oportunidade de trabalhar no Canadá, né, já não é não que seja uma coisa tão simples, mas mudou um pouquinho, né, que desde 2014 as pessoas que buscam apenas estudar idioma, estudar inglês ou francês, já que o Canadá é um país bilíngue, né, essas pessoas não têm a permissão do governo para trabalhar. Mas quem está buscando, por exemplo, fazer uma pós-graduação, um curso de especialização, um curso técnico no Canadá, desde o primeiro dia, né, do curso, das aulas, a pessoa já vai ter essa oportunidade de se inserir no mercado, né, conhecer um pouco mais da cultura canadense. Então, esse é um dos pontos positivos para quem busca, né, ir ao Canadá, conhecer um pouco do país, né, e talvez também ter a oportunidade de virar um residente permanente, que acredito que seja, né, o objetivo de muitos, né? Já começamos a receber algumas perguntas dos leitores. Beto Hanna pergunta, que cidade é melhor para viver, Toronto ou Vancouver? Então, Beto, isso varia bastante, assim. Os cariocas, eles têm mais um perfil de quem quer morar em Vancouver, por conta do clima, né? É uma das cidades mais quentes do Canadá. Toronto é mais aquele centro comercial, se encaixa mais no perfil do paulista, por exemplo, né? Mas também tem a questão da área de trabalho, qual é a sua área de atuação. O mercado é um pouco mais aquecido em uma parte do que em outra, mas isso vai muito do gosto pessoal mesmo. Legal. Yuri Francenet tá falando que está aceitando convites para ir embora do Brasil. João Manuel Pereira dos Santos, ele fala que ele quer ir morar, trabalhar e estudar. Como que ele faz? Então, João, primeiro de tudo você tem que parar e pensar como que está hoje o meu nível de inglês, né? Por exemplo, a minha proficiência no idioma, isso é super importante, né? Se você já tem um nível de inglês avançado, né, e você pensa em ir estudar no Canadá, você pode procurar um curso de especialização, uma pós ou um mestrado no Canadá, né? E como eu disse, isso já vai te permitir trabalhar no país desde o primeiro momento, né? Então, e isso pode ser um passo para você chegar e morar definitivamente no país. Mas é importante, né, que a pessoa que está buscando um programa de nível superior que já tem ali um nível de proficiência, já tem um nível bom, né, um nível avançado de inglês. Quem ainda não tem, o Canadá também é um destino muito bom para o estudo do idioma, né? Apesar de que ele não vai te permitir trabalhar, mas é um país com um custo baixo, né, relativamente baixo comparado com outros países, né? Existe uma grande gama de escolas também de idiomas lá, então também pode ser a pessoa que primeiro quer ir conhecer, passar férias, né, para ver se realmente vai se acostumar com o clima, com o país, pode ser também uma oportunidade. A Tássia Cuba, ela fala que ela fez parte da faculdade no Canadá. Isso ajuda no processo de imigração? Então, se for algo relacionado ao Ciências Sem Fronteiras, tá? Que talvez possa ser o caso dela,
você tem um contrato que você tem que voltar para o Brasil. Então, isso não contaria para você imigrar para o Canadá. Mas, claro, você tendo essa experiência já no país, isso já ajuda bastante também. Beto Hanna pergunta, quem tem passaporte europeu precisa de visto? Então, Beto, quem tem passaporte europeu, a única diferença é que para um visto de turista, se você vai ficar no Canadá por até 6 meses, você não necessita de visto. Você não necessita passar pelo processo todo, né, do visto. Você tem que solicitar só uma autorização eletrônica para poder ir ao Canadá como turista. Mas só isso, você não vai ter direito a trabalhar, nada fora isso vai ser uma vantagem além, só porque tem o passaporte europeu. Entendi. Essa é uma pergunta bem específica aqui. As pessoas estão mandando muitas perguntas. Obrigada, pessoal, pela participação. Perguntaram aqui sobre o processo de visto. Davi de Paula pergunta se precisa de visto. Precisa, né? Sim. Nesse caso, a IMI Canadá atua em toda a parte burocrática, né? Isso, a gente auxilia exatamente nessa parte, desde que a pessoa tem um desejo inicial apenas de ir para o Canadá como turista, até um processo de imigração. Quem deseja morar permanentemente no Canadá, a gente auxilia em toda a parte burocrática, em todos os campos, desde quais os documentos a pessoa vai necessitar, o preenchimento de tudo quanto é formulário necessário, a gente auxilia em toda essa parte. Tá. A Daniela Bittencourt, ela tá falando, a gente tá falando, o nosso papo é sobre imigração, mas eu vou só abrir uma aba aqui do lado para falar de intercâmbio. Ela pergunta qual que é o primeiro passo para fazer o intercâmbio. Então, primeiro de tudo é você ver o que você está buscando, né? Se é exatamente o que eu comentei com relação a estudar primeiro o idioma, né? Ou se você também quer ir lá só um tempinho buscar, existem cursos de 3 semanas, 4 semanas, né? Para você estudar inglês no Canadá. Então, assim, o primeiro passo é pesquisar, né? É pesquisar bastante, procurar empresas sérias, né? Que cuidam dessa parte também dos programas de estudo, né? Porque às vezes você tem tantas opções e algumas empresas se limitam muito em te mostrar somente as maiores escolas. Então, é você pesquisar. Pesquisar e planejar são os 2 pontos principais para quem quer mudar ou quer conhecer um outro país. Agora, voltando na aba da imigração, Daniela Júlia perguntou se o custo de vida no Canadá é muito alto. Então, para falar a verdade, eu acho que comparando com o que a gente vive hoje aqui no Brasil, não tem muita diferença, né? Apesar de que, claro, você ganha bem, então você tem um custo de vida que tenha, como é que eu posso falar? Que faz sentido, né? Que equilibra, né? Equilibra com o que você ganha, é o que você gasta, né? Então as coisas fazem sentido. Então, assim, sinceramente, comparando hoje você viver aqui no Rio de Janeiro, não tem muita diferença de custo de vida com o Canadá, não. Tá. Daniela Bittencourt pergunta se dá para ir por conta própria ou precisa procurar alguma agência. Para ir por conta própria. Isso ninguém é obrigado a procurar uma empresa. O site, por exemplo, quem está procurando informações sobre imigração, o próprio site da imigração canadense, posso falar qual é? Claro. É o www.cic.gc.ca, tá? Lá tem muita informação. Repete, por favor. www.cic.gc.ca. Tá? Esse é o site oficial da imigração canadense. Lá eles colocam muita informação, desde quais são os requisitos para um simples visto de turista, para a pessoa que está buscando ir estudar, para quem quer já está procurando alguma questão de imigração. Então, assim, você pode planejar, procurar, pesquisa bem, que também é possível. A Maria Mendes, ela faz uma brincadeira, né? Ela fala assim, eu quero... Quem vai financiar a passagem do meu filho? Já tem casa e trabalho lá pra gente? Ela ri aqui nos comentários, mas estava me contando aqui que em alguns trabalhos a criança da escola a escola das crianças é gratuita no Canadá, é isso mesmo? Como que é? Como é que funciona? Por exemplo, uma família que deseja imigrar para o Canadá, né, onde o aplicante principal, ele vá para fazer um curso de nível superior, né? Seja um outro bacharelado, um mestrado, uma pós-graduação, né?
A família também vai poder acompanhá-lo. O cônjuge, ele vai ter o direito a um visto de trabalho aberto, que é um visto que a pessoa não tem número de limite de horas para trabalhar, tá? O estudante, né, o membro principal, ele vai poder trabalhar até 20 horas semanais durante o período das aulas, e nas férias ele vai ter direito a trabalhar também sem limite de horas. E no caso das crianças, né, isso varia um pouquinho de província para província, né, mas em torno de 4 anos de idade ela já tem direito ao ensino público canadense gratuitamente. Certo. A Cíntia Pompeu pergunta quanto tempo demora para tirar o visto. Então, Cíntia, assim, varia um pouquinho do tipo de visto. Por exemplo, um visto de turista hoje, tá? Uma vez que a gente envie toda a aplicação, envie todos os documentos necessários, de 15 a 25 dias você tem um retorno, tá? Não é um processo demorado, né? Não é um processo demorado. Agora, já com relação a um visto de estudo, por exemplo, já é um processo um pouquinho mais detalhado, mais minucioso. Então, pode demorar cerca de 12 semanas, mais ou menos uns 3 meses para finalizar tudo. Entendi. Natália Antunes, é uma pergunta parecida com uma que já foi feita, mas acho importante a gente fazer aqui. Ela fala, quando se forma em um curso no Canadá, pode trabalhar lá? Pode. Você, sendo um curso de nível superior, desde o primeiro momento, A gente teve um probleminha técnico aqui, eu peço desculpas. Recebemos aqui mais uma pergunta. A Daniele Bittencourt, ela fala, dá para fazer intercâmbio sem falar nenhuma língua? intercâmbio dá. Você pode ir ao Canadá justamente para você ganhar fluência, né, no idioma. O Canadá é um país bilíngue, então tem a parte francesa. Então, se você se interessa mais pelo francês, né, você pode ir ao Canadá para procurar uma escola de idiomas do francês, no caso, ou inglês. Então, sim, é possível você ir e estudar e melhorar e ganhar proficiência lá. Ok. Deixa eu pegar aqui. Anderson Maurício pergunta se tem mercado para guia de turismo. Então, Anderson, o mercado de trabalho no Canadá ele é muito aberto, ele é muito amplo. Tá? Por ser um país muito novo, tá? Eles necessitam de mão de obra independente de qual o setor. Né? Então, existe sim um mercado aquecido para essa área de turismo e principalmente agora, né, também que o Canadá ele tem ficado mais exposto, né, assim, tem ficado mais conhecido. Só que porque saiu aqui do meu site, tô voltando aqui nas perguntas. Ed Gomes fala que gostaria de trabalhar porque aqui no Brasil ele não consegue trabalho. Ele falou que pode ser até de serviços gerais, mas ele tem 59 anos. Com a cidade ele consegue? Então, o Canadá, não existe o preconceito com relação à idade para que a pessoa possa se inserir no mercado. Né? A questão é ver como, né, vai ser possível você ter acesso a alguma vaga de emprego. Existem pessoas que já começam a fazer uma busca até aqui mesmo no Brasil, buscando alguns sites, né, de oportunidades, enviam os currículos, mas essa questão de idade, né, no Canadá isso não existe. Não existe esse preconceito da pessoa já ter uma certa idade, ela não conseguir mais se inserir no mercado. Essa foi a mesma pergunta da Rosimar. Então, Rosimar Rosa, sua pergunta acabou de ser respondida. Para quem está chegando agora, eu estou conversando aqui com a assistente executiva Débora Calazans, da IME Canadá. É uma empresa é uma facilitadora, né? Eu posso falar isso? É uma consultoria de imigração, exatamente. Uma consultoria de imigração. Rafael Souza, ele diz que tem um dinheiro guardado. Se existe algum programa para quem quer ir migrar e abrir um negócio no Canadá?
Então, existe a questão de investimento, mas investimento é um pouco fora da realidade, assim, no Canadá, sabe? Os valores que o governo, ele solicita é a partir de 10 milhões de dólares, então fica um pouco fora da realidade de qualquer um. Acho que é quase o salário mínimo brasileiro, né? Entendeu? Então, assim, não é mais... Abrir um negócio no Canadá é possível até mesmo como turista. Você pode ir no Canadá como turista, abrir uma empresa... Você não vai poder trabalhar na sua empresa porque você não tem permissão, mas abrir um negócio no Canadá é fácil. É fácil. É fácil. Francis Medeiros, ele fala que ele é enfermeiro, pós-graduando em CTI, mas o inglês dele é muito básico. Ele pergunta se o fato de ser enfermeiro já ajuda para a imigração. Então, boa pergunta. Qual é o nome dele? Desculpa. Francis. Boa pergunta. Essa área de saúde... É chamada regulamentada, é uma área regulamentada no Canadá. O que significa isso? O diploma proveniente de uma instituição de um país estrangeiro, por exemplo, o seu diploma aqui do Brasil, ele não tem validade no Canadá. Então você teria que passar por todo um processo de validação, né, do órgão competente, né, para você poder exercer a profissão. Mas enfermagem é sim uma das áreas de grande demanda no Canadá. Entendi. O Léo Ismério, ele tá falando, pode divulgar o caminho da consultoria, o contato da AME Canadá. Se você pode divulgar, por favor. Claro. Vocês têm site, um e-mail para a galera entrar em contato, um telefone? A gente tem o nosso site, é IME com 2 M's, então é IMMI, tá? ifemcanadá.com, é tracinho mesmo, canadá.com. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o nosso escritório em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Tá? Em São Paulo também a gente tem o nosso escritório na Consolação. E quem quiser entrar em contato com a gente, no nosso site mesmo tem um canal de contato direto. É só chegar lá, deixar a sua mensagem que o mais rápido possível a gente entra em contato. Tá? E quem quiser também mandar e-mail ou até diretamente para mim, não tem problema nenhum. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, o meu e-mail é Débora, com H no final. Então, deborah@immi-canadá.com. Ok. Nani Colbert pergunta se precisa de passaporte. Precisa, Sim. né? Precisa de todo mundo. Essa eu soube responder. Já tava... Posso ir, já quase roubaram o seu emprego. Brincadeira. A pessoa está perguntando se precisa de visto, precisa de passaporte e precisa de visto também. Sim. O processo de visto é um processo caro para tirar o visto? Então, os valores que o próprio governo cobra de taxa varia de acordo com o tipo de visto que você procura. Né? Por exemplo, um visto de turista, a taxa que o governo canadense cobra é de 100 dólares canadenses. Tá? Que é um dólar bem abaixo do dólar americano. Né? Fica abaixo dos R$3. E já um visto de turista, por exemplo, a taxa seria de 150 dólares canadenses. Então não é um processo não é muito caro. Não, assim, as taxas do governo relativamente não são relativamente caras. Entendi. Tem algumas pessoas falando, eu não quero ir pro Brasil, as pessoas estão mandando a gente embora. Gente, não, muito pelo contrário. Deixa eu só esclarecendo aqui as dúvidas para quem tem curiosidade sobre o assunto, para quem tem vontade sobre o assunto. Se não quiser ir, não precisa ir, pode ficar. A gente estava conversando sobre isso, né? Eu estava falando pra Débora, eu amo o Brasil. Dependendo do meu marido, a gente ia. A gente fica nesse embate. Gente, a gente não tá impondo nada para ninguém. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, não vai. A gente só tá falando um pouco de um país novo que muita gente não conhece. Tá tirando as dúvidas dos nossos leitores. O João Paulo Monteiro, mais dúvidas. Ele fala que ele é técnico em mecânica industrial. Ele conseguiria vaga nessa profissão no Canadá ou ele teria que fazer alguma convalidação do técnico lá? Você já falou isso sobre o enfermeiro, né? Que é uma profissão diferente. Então, as áreas que são regulamentadas são áreas mais voltadas para a saúde, tá? Engenharia, arquitetura, a pessoa que é formada em direito, né? Então, são áreas que existe um órgão que regulamenta, né? Que você precisa de uma licença para poder exercer essa função lá. Né? Então, acredito que no seu caso você não teria problema de conseguir poder
exercer a sua profissão no Canadá. Eric Douglas Souza pergunta como é a área da música no Canadá. Vocês sabem? Vocês têm conhecimento? Então, a área da música, assim, existem até alguns programas de imigração, né? Porque a pessoa que é músico, se ele provar para o governo canadense que ele consegue se manter e viver daquilo no Canadá, existe até um programa de imigração voltado para isso. Ah, que legal! Para a área das artes, para a área de atletas, por exemplo, né? Do esporte. Então, claro, depende, né, de alguns fatores, mas existe essa possibilidade, sim, de você ir como músico morar no Canadá, né? Ter a sua residência permanente lá. Ah, deixa eu só dar um espacinho aqui, seu microfone tá... Seu cabelo tá no microfone rapidinho. Vamos voltar. O Wellington Xavier pergunta se o Canadá aceita união estável para homossexuais no caso de imigração. Não existe nenhum problema, nenhum tipo de preconceito. Ótimo. Né? União estável, independente, né? Se seja homoafetivo ou não, você tem que comprovar pelo menos 12 meses, né, de que você mora, que você vive com a pessoa, então não teria nenhum problema. Ótimo. Renan Martins, ele falou, se eu quiser viver lá sem ter uma profissão que possa exercer no Canadá, ele consegue emprego normal e bom? E não Sim. Assim, mesmo você sendo profissional de uma área regulamentada, você poderia trabalhar como eu posso dizer, como técnico, por exemplo. Vamos dizer um engenheiro. O engenheiro ele pode trabalhar no Canadá sem revalidar o diploma, mas ele não vai poder assinar nenhum projeto, mas ele pode ser um subordinado, entendeu? Então, sim, é possível você chegar no Canadá e também conseguir um emprego numa área diferente da sua aqui no Brasil. Maria dos Anjos pergunta se tem como trabalhar com artesanatos por lá. Sim, sim. Ela acabou de falar das artes, isso seria incluso, né? Sim. Leandro Monteiro quer saber na área de saúde, o pessoal está interessado. Como técnico de radiologia, a gente já... Pois o probleminha é assim, não é um empecilho, é só uma coisa a mais que a pessoa teria que fazer com relação à revalidação do diploma. Procurar o órgão que regulamenta, né, a sua profissão no Canadá para você poder exercer a profissão lá. Bruno César está perguntando quais as melhores cidades para trabalhar na área de logística. Olha, isso é um pouquinho complicado falar, sabe, Bruno? Mas no nosso site, a gente tem até lá no nosso blog, a gente fez uma matéria, um post recentemente, justamente falando que você pode colocar lá na busca, né, a sua área de atuação, e tem dentro do site da imigração uma parte que ele te fala qual é o salário médio, quais são as áreas, quais são as províncias ou as cidades com maior oportunidade de trabalho para essa área. Mas como eu disse, assim, trabalho existe no Canadá inteiro, tá? Oportunidade. Okay. Marcelo Longotano pediu para você esclarecer a condição de abrir um negócio, que você até falou que é fácil, mas também não pode, a pessoa pode abrir um negócio, mas não pode trabalhar na empresa. Ele pediu para esclarecer um pouquinho isso, que ele ficou com algumas dúvidas. Então, na verdade, assim, abrir um negócio no Canadá é super fácil. Não tem essa burocracia aqui do Brasil, entendeu? Em poucas horas você tem o seu CNPJ, a sua licença em mãos, tá? Mas tem essa questão de que, como estrangeiro, para você trabalhar no Canadá, você precisa de uma permissão, né? Então, assim, você poderia ir como turista, abrir um negócio, mas você teria que contratar gente para trabalhar, para gerenciar, e você ficaria apenas recebendo, entendeu? Não seria possível você, como turista, trabalhar. Mas, por exemplo, eu vou então como estudante, eu vou para lá fazer um curso de pós-graduação, né? E vou abrir um negócio. Aí você já poderia trabalhar, né? Ou se você, por exemplo, fosse levar o seu cônjuge ele vai ter um visto de trabalho aberto, ele poderia gerenciar, trabalhar no negócio que você abriu lá, entendeu? Então, assim, é essa questão só que no Canadá você precisa de uma permissão para poder ter direito a trabalhar. Entendi. A Elaine Barbosa pergunta, chegando no Canadá, tem facilidade para moradia? Então, muita gente opta primeiro em ficar hospedado em casas de família, né? Que são famílias canadenses, né? Que recepcionam estudantes, né? Principalmente. Então, muita gente opta pelas primeiras 4 semanas, por exemplo, ficar numa casa de família e depois ela começa a pesquisar, né? Até andando pela rua mesmo. Existem empresas hoje, até empresas de brasileiros que ajudam, né, a pessoa a encontrar uma moradia no Canadá. Então, não é uma coisa tão difícil, não.
A Tami Araújo pergunta se há possibilidade de já ir empregado, procurar esses empregos aqui no Brasil. Então, Tami, existir a possibilidade existe, tá? Mas assim, não é uma coisa tão fácil, por quê? Pensa que o empregador, ele também quer ver como é que é, né, você trabalhando, se você se encaixa exatamente naquilo que ele está buscando. Então ficaria um pouquinho mais complicado porque você está aqui no Brasil e a empresa está no Canadá. Mas não é uma coisa impossível. Existem casos que as pessoas já desde aqui buscam uma oportunidade e eles conseguem sim chegar no Canadá já empregados. Entendi. Cláudia Medeiros fala, é fácil levar os filhos? A gente já falou sobre a facilidade, mas ela perguntou quais as facilidades de colocar as crianças no ensino fundamental. Então, lá a idade escolar no Canadá normalmente é entre 4 e 5 anos para ter acesso ao ensino público canadense. Então, as crianças, assim, são estrangeiros, são inseridas, né, nas salas de aulas, eles fazem um trabalho. Às vezes a criança vai fazer primeiro mais aulas voltadas para o estudo do idioma, né, para ela poder interagir, se sentir mais integrada. Né? Mas as crianças se acostumam muito, muito mais rápido do que a gente, né? Entendi. A Cacá falou que ela é estudante de Direito. Ela consegue terminar a faculdade lá? Então, primeiro, Cacá, é o que a gente falou, Direito é uma área regulamentada, né? Então, o seu diploma aqui, você não poderia exercer a profissão de advogado no Canadá, né? E terminar a faculdade, isso vai depender da instituição. Se a instituição canadense aceitaria os créditos do que você já cursou aqui para algum curso semelhante ou algum curso dentro do que você busca no Canadá. Essa responde também a pergunta do Renan Martins. Né? Ele perguntou se formado em Direito aqui no Brasil é possível conseguir algum emprego lá, mesmo que não seja advogado. E se na área de jornalismo esportivo é possível sem formação. Se ele pode trabalhar na área. Como jornalista esportivo? Sem formação. Então, sim, né? O Canadá, ele tem, assim, alguns esportes, né? Estão em alta e sempre estão em alta no Canadá. Existem até cursos de nível superior no Canadá voltado para isso. Então, sim, seria possível você trabalhar como jornalista esportivo lá. Paulo de Paula Cabral pediu para você repetir seu e-mail, porque o pessoal... Alguém colocou nos comentários, mas estava errado. Tá, vamos pode lá. repetir, por favor. Tá, é Débora com H no final. Então é DEBORAH @immi-canadá.com. Ok. Tem o site da IME. O site da IME é IMMI, né? www.immi-canadá.com. Ok. Alfredo Antonati, ele fala, me tira uma dúvida, qual seria a melhor escolha para a imigração com o meu perfil? Eu trabalho com infra de TI, com infraestrutura de tecnologia de informação há mais de 15 anos, tenho MBA e graduação concluído. Ele tem 35 anos e ele é casado. Ficaria muito dependente da nota do IELTS? Então, o IELTS, ele sempre vai ser um ponto-chave, não um ponto-chave, mas ele vai ser um requisito, né? Se você for tentar o processo de imigração diretamente, o IELTS ele vai ser solicitado. Se você for para fazer um curso no Canadá de nível superior, o IELTS também vai ser solicitado. E eu tenho uma coisa para falar, a área de TI é uma área super aquecida no Canadá. Legal. Tá? Principalmente na área de British Columbia, que é a província onde fica Vancouver. Então, assim, é uma área muito boa, assim, com sempre alta demanda para profissionais assim, com bastante experiência nessa área. As empresas no Canadá estão sempre em busca. Marcele Mod, ela fala como que é o campo de trabalho para biólogos? Existe demanda? Então, biólogo, se eu não me engano, biólogo também é uma área regulamentada. Ah, entendi. Entendeu? No Canadá também. O que eu falei, demanda de mão de obra qualificada sempre tem, tá? O Canadá é um país novo, né? Ele está em busca exatamente de mão de obra qualificada. Ele quer pessoas que vão ajudar o país economicamente, que vão ajudar o país a crescer. Entendi.
Gente, tem pessoas me ofendendo nos comentários, pessoal. Poxa, lamento, infelizmente, assim. As pessoas que não querem participar, gente, não é obrigado, não, tá? Mas, assim, eu fiquei sem graça, desculpa. Jaci Medeiros fala: se eu for estudante de inglês por 6 meses, meu filho de 13 anos pode estudar numa escola pública desde o início ou somente quando entrar no college? Somente quando entrar no college. Durante o período de estudo de inglês, você não vai ter o direito a trabalhar e o seu filho também ele não vai ter direito ao ensino público. Ele pode até te acompanhar como turista, por exemplo, ou ele também pode ir para fazer um curso de inglês, mas direito você a trabalhar e ele ao ensino público apenas só quando você entrar no college, no curso principal. Gente, desculpa, gente, interromper só a nossa transmissão para falar uma coisinha. Desculpa, vou pedir licença. Não, sem problema. Na verdade, ele não tá me ofendendo, não, gente. Ele tá me chamando de gorda. Eu tenho espelho em casa. Desculpa, gente. Eu tenho espelho em casa. Eu sei, isso pra mim não é ofensa. É que eu achei aqui, o pessoal tava falando. O pessoal tava respondendo aqui. Obrigado, pessoal, que respondeu. Mas, gente, gordo não é ofensa, não. Sabe por quê? Porque gordo emagrece. Gordo não é ofensa. Acho que falta de caráter é pior do que gordura, porque isso daqui é só nossa embalagem, né? Vamos voltar ao que interessa. Kátia Souza pergunta: o visto para o Canadá é tão fácil de conseguir? Pela entrevista tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas talvez seja melhor ficar no Brasil. Então, não é que seja nem difícil nem fácil, né? O Canadá, ele tem os requisitos deles, né? Eles querem ver exatamente qual é o perfil da pessoa que está querendo entrar no país. Eles são bastante detalhistas, eles querem ver se você tem condição, por exemplo, de se manter, né? Como é que é a sua estabilidade, um pouquinho da sua vida aqui no Brasil. Mas, assim, é uma coisa que você planejando, fazendo tudo com calma, não é um bicho de 7 cabeças, não. Entendi. Mais comentários. Alexandre da Vanessa Maciel perguntou: existem oportunidades para brasileiros? A gente conversou nos bastidores, mas a gente não chegou a falar abertamente sobre isso. Só em 2015, a IME atendeu cerca de 350 solicitações de pessoas interessadas em viver no Canadá, só na filial do Brasil, né? Isso. E ela me contou também que a busca para tirar vistos no Canadá triplicou com a crise. Então, os brasileiros estão buscando mesmo viver, né? Sim. Assim, muita gente, assim, tem o objetivo de ir morar permanentemente no Canadá, mas muitos também optam em primeiro ir lá, conhecer um pouco do país, ver um pouco da cultura, né? Até porque mudar de país é uma coisa séria, né? Não é só porque eu vou e chego... Não, tem o clima, né? Tem várias coisas envolvidas. Então, assim, depois dessa questão toda da crise que a gente está ainda vivendo, né? A busca pelo Canadá aumentou bastante. Entendi. Fabiana Geme de Carvalho, ela fala: se eu for fazer um curso vocacional, meu marido tem direito a... Ela escreveu, né, o work permit, mas é a permissão de trabalho, né? Isso. O curso vocacional, ele é como se fosse um curso técnico aqui no Brasil. Não um tecnólogo, mas um curso, por exemplo, como um curso no Senac, uma coisa mais técnica, tá? Então, assim, pela lei, o seu marido, ele não teria direito ao visto de trabalho aberto. Tá? Mas existem pessoas que arriscam, vai do oficial da imigração que vai analisar o seu caso, conceder ou não. Tá? Muitas vezes a pessoa consegue sim, mas se a gente for falar de acordo com a lei, por esse tipo de curso, o seu marido não teria direito ao visto de trabalho. Entendi. Carlos Botafogo fala que tem 56 anos, a Débora já falou que o Canadá não tem problemas com idade, né? Eles não têm problemas em receber... Para se inserir no mercado, idade não é um problema, tá? O sistema de imigração, ele hoje, né, a gente ainda nem falou um pouquinho disso, mas assim, ele é baseado em pontos, tá? Em pontuação. A idade é um dos quesitos para pontuar. Mas a pessoa, dependendo da maneira como ela chega no Canadá, essa questão de se inserir no mercado porque ela tem uma idade X ou Y, isso não tem problema. Bom, estamos caminhando para o nosso fim aqui. Muitas perguntas. Renan Martins, a sua pergunta foi respondida que a gente já falou, que ele falou assim: fala de novo
sobre o profissional de direito. As pessoas estão, acho que ainda tem uma confusão ainda sobre os formados, se podem exercer, pessoas que, aí tem aparecido muito nos comentários. Direito, profissionais de direito. Restantita, tá sem áudio, Giovanni? Giovanni? Tá sem áudio? Você tá comentando que tá sem áudio. Dá uma olhadinha aí, galera. Profissionais de direito e profissionais na área de saúde, que tem chegado bastante comentários a respeito disso. Isso, na verdade, é o que eu falei aqui antes, são profissões regulamentadas, tá? O que a gente pode fazer uma comparação? Toda profissão que aqui no Brasil você também precisa de uma licença, né, de um órgão competente para você poder exercer aquela profissão, no Canadá funciona da mesma forma. Então, os profissionais da área de saúde, né, os profissionais da área de engenharia, arquitetura, direito, né? Então, esses profissionais, eles não podem exercer a profissão efetivamente no Canadá. Tá? Precisaria fazer uma revalidação do diploma, solicitar a licença do órgão competente canadense para você poder exercer essa profissão. Porém, como a gente tinha falado, por exemplo, no caso de engenheiro, né? Você pode não assinar nenhum projeto, mas você pode trabalhar sendo subordinado de um engenheiro canadense, por exemplo. Então, de alguma maneira, você conseguiria trabalhar na sua área. Legal. Enivaldo Júnior Nunes pergunta quais as oportunidades para vendedor de ótica? Vendedor assim, na verdade o setor de vendas é uma coisa muito ampla, né? Então, assim, hoje no Canadá muita gente entra no mercado de trabalho nessa área. Entendi. Entendeu? Chega no Canadá, já tem um inglês legal, assim, né? E a pessoa muitas vezes entra primeiro nessa área de restaurantes, na área de vendas, né? Até para ter depois uma melhor oportunidade. Entendi. Jaci Medeiros, ela fala que com 45 anos... Qual seria a melhor província? Falaram de Winnipeg, você confirma? Então, o Winnipeg também está ficando bem famoso entre os brasileiros, tá? Por conta de um custo bem baixo, com relação até mesmo a cursos em Winnipeg. Eles têm um programa de imigração local também, né? Que é muito atrativo. Mas a questão de Winnipeg que a pessoa tem que ver bastante é o clima. O Winnipeg faz muito frio. Né? Então, existem pessoas que optam ir para o Winnipeg por conta dos baixos custos, né? Que um curso lá pode ter uma diferença bem grande das outras maiores cidades, mas aí a pessoa chega lá e não consegue se acostumar com o clima, porque faz assim... Vamos, né, sem querer assustar, mas chega a menos 50 no inverno, entendeu? O verão, o máximo uns 25 graus. É igual no Rio, só que totalmente ao contrário. Exatamente. Então, assim, nada para, tá? O Canadá é um país totalmente preparado, tanto para o calor quanto para o frio, mas o Winnipeg tem esse ponto. Mas muitas pessoas buscam essa província, né, a província de Manitoba, na verdade, por conta dos custos, que é um custo de vida mais baixo do que comparado com muitas outras cidades no Canadá. Legal. Paulo de Paula Cabral, ele fala que ele é concursado aqui no Brasil. Isso facilitaria mais por ele ter uma situação estável, de repente, num processo de visto, de aprovação? Sim, é um ponto positivo, tá? Porque, de qualquer maneira, você não pode, de um dia para o outro, desistir, se afastar do seu emprego, né? Você teria uma estabilidade, teria que em algum momento você voltar também. Então, sim, é um ponto positivo isso. Legal. Pessoal, tem muitas perguntas aqui. Posso pedir para eles encaminharem para você, Débora, por favor? O pessoal da IME está respondendo algumas pessoas também. Pode mandar e-mail, entrar no nosso site, a gente tem lá a área de contato. Pode mandar a sua dúvida que o mais rápido a gente responde também. Legal. Então eu vou agradecer super a sua presença aqui, por esclarecer nossas dúvidas. Chegaram muitas perguntas. Obrigada a todos pela participação. Obrigada por enviarem as nossas perguntas. Só para a gente finalizar, vou pedir, por gentileza, para a Débora passar novamente os contatos, por favor, para quem não anotou. Tá, o nosso site, tá, é www.imi, que é IMMI-canadá.com. Tá? Lá no nosso site você vai encontrar os telefones dos nossos escritórios, tanto dos escritórios aqui do Brasil quanto do Canadá, tá? Lá tem a nossa área de contato também, deixa sua mensagem lá que a gente responde mais rápido. Além da gente ter um blog também que a gente fala muito sobre processo de imigração e outros temas em gerais, como você pode estudar em algumas cidades, como é que é morar no Canadá, tem muita coisa lá. Legal.
Passa seu e-mail, por favor, de novo. Tá, o pessoal acabou de pedir aqui. Tá, então meu e-mail Gabriel Baranota falou, fala no canal do canal do YouTube. Tem canal também? Tem canal no YouTube também, é só procurar lá, IME Canadá. Nossa consultora de imigração, que é a Celina Rui, ela tá sempre fazendo palestras online, está fazendo vídeos a respeito de muitos temas. Então lá o nosso canal no YouTube também, é só procurar IME Canadá que você vai encontrar. E o meu e-mail novamente é Débora, com H no final, DEBORAH, @imi-canadá.com. Legal. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que mandaram mensagens. Obrigada a todos que mandaram seus carinhos aqui. Estaremos juntos amanhã em mais transmissões. Obrigada Débora, por esclarecer as dúvidas dos nossos leitores. Obrigada. Um beijo, até a próxima.